Bom, pessoal, quando falamos de gênero narrativo, de narração, nós estamos falando de uma história contada normalmente em prosa, ok? Ou seja, escrita lá em parágrafos, períodos, ok? E que vai ter como foco descrever, contar uma ação, né? Uma ação envolvendo personagens. Esses personagens eles vão estar delimitados em um espaço e em um tempo, ok? Ou seja, delimitação espaço-temporal, e vai ter uma introdução, começo, meio e fim. Então vamos falar em detalhes sobre o gênero narrativos, os elementos, suas características, as suas partes, componentes. Como nós falamos, o texto narrativo hoje em dia, né, na contemporaneidade, é escrito em prosa, mas a narração ela deriva da antiga epopeia. Então, a epopeia lá da Grécia Antiga, um dos três grandes gêneros literários da Grécia, é o pai do gênero narrativo, digamos assim, né? É o seu primórdio, de onde esse gênero foi derivado, podemos dizer assim. Alguns exemplos de texto em gênero narrativo são as prosas, ok? Os contos infantis, as fábulas, os romances. Então é um gênero extremamente produtivo. Por isso, muito importante também estudá-lo detalhadamente, porque volta e meia cai em concursos e em exames vestibulares, Enem, em processos seletivos em geral, né? Não somente a dissertação é cobrada, mas a narração também é muito cobrada na prova de língua portuguesa e de linguagens. Então, partes da narração. Quando nós falamos da narração, nós estamos falando de um texto estruturado em introdução, no desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, a gente vai ter uma partezinha chamada de clímax e na conclusão, né? Então, a introdução, também chamada de início, o desenvolvimento, ou a história propriamente dita, né? O clímax e o desfecho, ou o que a gente chama de a conclusão, que é o término da história. Vamos ver a definição de cada uma dessas partes? Então, na introdução, o narrador, né, aquele que conta essa história, vai apresentar os personagens, o tempo da narração, o espaço em que ela se passa e as ações, né, as ações iniciais, as ações que vão ser desenvolvidas naquele texto em prosa. No desenvolvimento, o narrador dá continuidade a essa história, né, a essas ações dos personagens, dentro do espaço e do tempo delimitado. No clímax, o clímax é o ponto auge do enredo, né? Então, no clímax é aquele ponto em que os conflitos da história, da narração, em que o apogeu, digamos assim, o ponto máximo, né? O clímax. Por isso que se chama clímax, algo que é o topo, o pico. Então, quando a história alcança o máximo de dramaticidade, né? O seu ponto auge na história, tudo ali, após aquele clímax, vai se desenrolar. As histórias, as ações dos personagens, os conflitos, todos vão ser desenrolados após esse clímax alcançado no desenvolvimento. E na conclusão, que é o final da história, né? O pós-clímax, que é quando as ações se concluem, o enredo se conclui e as ações dos personagens estão findadas, terminadas. Então, como dissemos, o texto narrativo é composto por 5 elementos, que podem ser chamados de elementos narrativos ou elementos da narração, né? Então, o primeiro deles, o enredo, né? O enredo é a prévia da história. Os personagens, ok? A ação, né? O tempo, ok? E o espaço. Tudo isso tem que estar delimitado.
E o elemento principal da narração, que é o narrador, né? Narrador que vai ser fundamental, porque no texto narrativo ele é o dono da história. A gente vai ver os tipos de narradores possíveis dentro de um texto do gênero narrativo. Então, o narrador é aquele que conta, que narra a história, ok? O enredo é a trama, né? É um entrelaçamento da história, aquele esqueleto da história do gênero narrativo, né? Onde vai se delinear as ações, a estrutura da narrativa, pode ser linear ou não. Os personagens são aqueles elementos que desempenham ou executam a ação narrativa, né? Podem ser principais ou secundários. No caso dos principais, os protagonistas, né? Ou então os antagonistas, né? Contrários ao protagonista. E no caso dos secundários, adjuvantes ou coadjuvantes, né? São os personagens principais e secundários de um texto narrativo. O tempo da narração. O tempo é um elemento primordial no texto narrativo. Ele vai poder ser psicológico, ou seja, está na cabeça de algum personagem ou dos personagens, ou tempo físico propriamente dito. Tempo é da limitação cronológica, né, da narração. Então pode ser psicológico ou cronológico. E por fim, o espaço, que é um ambiente em que ocorre, né, a narração. Pode ser uma casa, cidade, um estado, país, ou seja, aquele ambiente físico que dá suporte ao acontecimento das ações das personagens. Quanto ao narrador, nós temos 3 possibilidades de narradores diferentes para o texto narrativo. O narrador ele pode ser em primeira pessoa, é aquele narrador que também é personagem, participa da história, né? Ele conta a história como um dos viventes da ação. Ok? E aí, normalmente, o texto vai ser escrito em primeira pessoa, logicamente, né? Eu ou nós. Ou pode ser terceira pessoa também, um narrador chamado observador. Então, o narrador observador, ele está distanciado, ele enxerga a história, mas ele não participa, ele não é um dos personagens. E, logicamente, que aí o texto estará em terceira pessoa. Ele, ela, a gente, você, vocês. Ok? E o narrador onisciente, que é aquele narrador que não necessariamente é um personagem, mas ele também participa da história e ele tem conhecimento total e absoluto de todo o enredo, de todo o desenvolvimento da história, do que aconteceu e do que acontecerá a cada um dos personagens. Então podemos ter o narrador personagem, o narrador observador ou o narrador onisciente, que é meio que uma mescla dos dois, né? Não é a primeira pessoa, mas ele tem conhecimento total como a primeira pessoa e narra a partir de um ponto de vista de observação, do observador. Quanto à tipologia discursiva de um texto narrativo, ou seja, a tipologia do discurso. Então, o texto narrativo ele vai poder ser o discurso direto, o indireto ou o discurso indireto livre, né? O discurso direto é aquele em que a fala do personagem é inserida de acordo com a primeira pessoa. Então, normalmente você vai utilizar aspas, né? Porque a pessoa falou aquilo, é ela mesma que está dizendo, né? Esse é o discurso direto. O indireto você vai usar a terceira pessoa ou a indeterminação do sujeito. Então, alguém vai estar falando a fala do personagem por ele, né? Então, não é o próprio personagem. Perfeito? E podemos ter ainda o discurso indireto livre, que é uma mescla dos dois, né? Do direto e do indireto livre. Então, discurso direto, a própria fala do personagem. Discurso indireto, né? O narrador fala pelo personagem. Ou então, indireto livre, né? O narrador fala e também tem umas mesclas de o próprio personagem estar se pronunciando. É bastante importante diferenciar esses tipos de discursos, porque eles são cobrados não somente no estudo do gênero narrativo, como também na própria realização da redação, da composição textual, né? Quando você tem que trazer
a voz de outrem, a voz de outra pessoa no texto, no seu texto, seja narrativo ou dissertativo, você tem que saber as técnicas de discurso direto ou discurso indireto. Se você vai trazer aquela voz, né, aquela citação entre aspas, a própria pessoa dizendo e você se apropriando desse pensamento, ou se vai ser solto, né, as suas palavras dizendo o que outra pessoa disse. O que os professores de redação, que nós costumamos chamar de parafraseamento, né? Parafrasear algo, é justamente isso, dizer, né, o discurso de outrem, de outra pessoa, com suas próprias palavras, ou discurso indireto, né? Então essas são as principais características do texto narrativo. Nós temos elementos da narração, nós temos os tipos de narradores, né? Nós temos as características do texto narrativo. É muito importante se apegar e estudar porque, como eu disse, é um gênero textual bastante cobrado nos exames, né? Nos vestibulares, após a dissertação. Então, gênero textual bastante cobrado também após o gênero dissertativo, cai, né? Tanto em exames de concurso vestibulares, como também pré-institutos federais e por aí vai, né? Sempre é cobrado a narração e que ajuda também para saber as técnicas de composição de uma redação. Às vezes cai até na redação, né? Ao invés de te cobrar um texto dissertativo, te cobram fazer, compor um texto narrativo. Ok? Então, pessoal, se gostaram dessa aula, se inscreva no nosso canal. Aqui estamos pelo YouTube Educação, né? YouTube Edu. E nos acompanhe, ok? Prossigam nos acompanhando porque vamos ter muito mais assuntos a vir. Então, se inscrevam, deixa o like no canal para o professor saber que vocês nos acompanham. E até a próxima, ok? Bye!